Muito obrigado por você estar em meu canal no YouTube. O meu nome é Leonel. Eu estou gravando esse vídeo na noite de sábado, 8 de outubro, com base no fechamento do mercado na sexta-feira, 7 de outubro. Em primeiro lugar, eu peço desculpas que no último final de semana eu não tive tempo de fazer esse nosso tradicional estudo de domingo, onde a gente com calma olha vários papéis e também o índice Bovespa. Agora, nesse vídeo aqui, nós vamos ver os seguintes ativos. Vamos começar pelo índice Bovespa, depois Petri 4, PRIO, PetroRio, né? Vale 3, a Cosan, CSAN3, Braskem. Vamos ver dois papéis do setor tecnologia, TOTS 3 no gráfico semanal, Localweb também no gráfico semanal. Quero estudar com vocês dois papéis do setor siderúrgico, CSN e Uzi Minas, dois papéis do setor de varejo, e-commerce, Magazine Luiza e Via, e vamos terminar com um pedido, TRIS 3. Com relação ao índice Bovespa, o que nós podemos falar, pessoal? Todos que acompanham o nosso vídeo aqui sabem que nós dizíamos que se rompesse para cima, essa lateralização aqui poderia ser um indicativo, né, de que o índice escolheu o caminho da alta, né, e teria como possibilidade aquela região de buscar os 121.600 pontos, que é aquele topo deixado lá em cima. Muito bem. O índice na segunda-feira, repercutindo o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, sobe forte, o volume aumenta e agora o índice, depois dessa subida muito forte aqui, pessoal, um maroboso, né? O nome desse candle aqui é maroboso ou marobozu, como queiram, ele não tem sombras, tá? Então ele é um indicativo de uma forte alta, né? De um novo ciclo de alta. É claro que a gente tem que entender esse maroboso dentro de uma circunstância muito específica que nós no Brasil estamos vivendo, que são as eleições. Tá? Então, a maior parte do mercado, grande parte dos analistas, fala que nós temos muitos ativos, muitos papéis que são binários. Dependendo do resultado da eleição, ou vão subir fortemente ou vão cair fortemente. Não estão muito ligados a tendências, não estão muito ligados neste momento aos seus fundamentos. Tá? São ações, são papéis binários. Depois a gente vai ver na prática alguns deles. Tá? Então, esse maroboso que em qualquer outra circunstância nos daria a informação, né, de que poderíamos estar num novo ciclo de valorização, tem que ser colocado dentro de um contexto, certo, pessoal? Mas é um maroboso, está ali no gráfico. O que o índice Bovespa faz agora? Ele está fazendo uma correção no tempo, andando de lado. E vamos ver então os pontos de resistência e suporte. Primeiro lugar, suporte. Na minha opinião, 115.903 é um suporte de curtíssimo prazo. Caso continue caindo, 114.400 é um outro suporte. Suporte, por que nós temos um suporte nessa região? Porque são topos que foram rompidos. Topos rompidos, quando faz o recuo, tende a encontrar suporte neles. Se continuar caindo, suporte nas médias, 113 e 100, depois 112 e 200. Tá? São os possíveis suportes do índice Bovespa. Caso continue subindo, essa faixa aqui que começa ali no 118.600 e vai até 119.200 é uma região de resistência. Para isso, basta olhar na esquerda do gráfico e ver que aqui tem uma consolidação, um topinho, né? Então ali, gente, tende a bater, cair, cair. Se romper, a próxima resistência, né, é lá em 121.000 e a região 121.600. Por quê? Porque essa região foi um topo, foi uma região de resistência deixada ali, um topo, né, deixado em abril, finalzinho de março, começo de abril. Precisamente é a região dos 121.628 pontos. Tá? Depois dali o mercado desabou com força. Vamos ver agora o gráfico semanal do índice Bovespa. Vamos limpar aqui um pouquinho esse gráfico. No semanal fica mais claro para a gente observar aquilo que eu vinha dizendo há vários vídeos. Perna de alta,
teste de fundo. Vejam que esse teste de fundo caprichosamente toca na média, né? Todo preço tende a recuar a sua média. Olha aqui o recuo, né? Então, quando o índice Bovespa estava aqui embaixo, ele recuou, ele veio até a média. Quando estava lá em cima, veio até a média, tá? Demorou várias semanas, mas veio. Deixou aqui um candle aqui, que é um martelo, e esse martelo, que é um candle que sinaliza uma alta, deixou uma na semana seguinte deixou uma forte alta. O índice Bovespa fechou em alta de 5,7% com volume alto, tá? Nesse tempo gráfico as médias também já apontam para cima, o que é positivo. Índice Bovespa está pertinho de uma região de resistência. Toca lá, tende a cair, toca, tende a cair, tá? O importante é que o índice rompe uma lateralização, rompe uma região importante para cima, certo? Então agora, se o índice romper aquela faixa dos 119 mil pontos, 119.200, ele tende a buscar o quê? O 121.600, tá? Esse topo aqui. Será que consegue? Seguimos acompanhando. Vamos fazer um exercício de futurologia? Convido vocês a nós olharmos aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar a hipótese que o índice Bovespa vai subir com força nos próximos meses, tá? Se o índice Bovespa subir com força, vamos imaginar que a teoria, né, diz que ele pode projetar na onda 3 toda essa perna de alta da onda 1, tá? Então seria mais ou menos o seguinte, ó. Isso aqui é uma perna de alta, né? Um pouquinho para baixo. A gente joga lá numa onda 3, o que levaria os preços lá para a faixa dos 125 mil pontos, tá? Fibonacci nos ajuda a fazer isso com um pouquinho mais de técnica. Puxamos aqui, baixa aqui até o fundo da onda 2 e a gente procura o número 1. O que é o número 1? É o 100%. 100% do que? Podemos ter uma onda 3 com 100% da onda 1. Ou seja, em outras palavras, Fibonacci nos mostra que, se o índice continuar subindo, ele pode chegar até os 125.272 pontos. Pode ir mais em cima? Pode, tá? Fibonacci nos mostra um outro ponto que seria lá nos 136 mil. Tá? Aí já é mais difícil, a probabilidade diminui de buscar aquilo lá no curto, no médio prazo, né? Estamos olhando aqui vários meses. Mas isso é um exercício de futurologia, tá? Nada impede que a gente faça esses exercícios para saber o que fazer se de fato o índice fizer uma onda 3 para cima. Certo, pessoal? Vamos olhar agora o Petri 4. Petri 4 é aquilo que os analistas, que eu falei para vocês no começo do vídeo, né? É uma tese binária. O que significa isso? Basicamente que depende do qual eleição, certo, pessoal? Então, se o Bolsonaro ganhar, né, o mercado tem uma projeção aqui de alta para o papel, pelo menos nos dias seguintes. Se o Lula ganhar, o mercado tende a jogar esse papel para baixo no dia seguinte ou nos pregões seguintes, até que eles começam a falar sobre os planos do governo a partir de 2023, até que haja a escolha do ministro da Economia, da formação da equipe. Isso começa de novo a fazer com que o mercado avalie outras questões, mas o fato é que lá no primeiro dia de pregão, imediatamente após as eleições, o papel pode subir muito forte ou cair muito forte com alta volatilidade, porque é uma tese binária. Nesse momento ele se descola um pouquinho da questão dos fundamentos, tá? Isso vale para análise gráfica, né? Se o papel está numa clara tendência de alta, a tese binária mostra que o papel pode despencar ou cair fortemente, independente da sua tendência naquele momento. Bom, dito isso, voltamos aqui para a análise gráfica. O que a gente observa de Petrobras? Se continuar subindo, na minha opinião, 34,54 e 35,10 são pontos de resistência. Está logo ali em cima. Vale a pena comprar Petri 4 agora? Do ponto de vista gráfico, não. Do ponto de vista gráfico, tá? Você pode comprar por outros motivos.
Observem que nos 3 últimos pregões, Petrobras subiu, mas o volume caiu. Isso é uma divergência, certo, pessoal? Aqui está a tese binária que eu falo para vocês. Ó. Na segunda-feira, após o segundo turno, o papel saltou 7%, sendo que nós tínhamos uma clara tendência de baixa. Eu até botei aqui para vocês, né, que se o papel perdesse essa região dos 28,60, poderia despencar aqui para 26,60, né? Isso é uma tese binária, tá? Ele não respeita ele muda radicalmente de acordo com o resultado da eleição. Bom, se a Petrobras resolver cair, ponto de suporte 32,45, depois nas médias, na região dos 31,20, 31,17, tá? Eu não vejo operação em Petrobras agora, certo, pessoal? Não vejo, tá? Na metodologia que eu uso para análise de gráfico, olhando o swing trading, tá? E a Prio, gente, PetroRio. Eu tenho desenhado aqui, ó, acho que no último vídeo que eu fiz, né? Essa linha aqui. Isso aqui é uma linha que indica os pontos de resistência que a Prio tinha que romper. A Prio rompe lá no dia 4 de outubro uma resistência muito importante e foi embora, tá? É hora de comprar Prio? Tecnicamente não. Tem que esperar um recuo do papel. O papel deixou aqui o que parece ser uma Shooting Star, embora seja um candle verde, né? O papel subiu. Se fosse vermelho, ele indicaria sim uma correção, né? Mas eu, nesse momento, acho que quem ganhou e fez uma operação de swing já está botando dinheiro aí no bolso, né? Porque já tem aí uma alta aí de aproximadamente o que é 7%, né? 8%. Então, para swing está de bom tamanho. E agora quem não entrou, o que tem que fazer? Tem que esperar um recuo do papel, né? E esse recuo pode vir até onde? 31,16, que é um ponto de suporte, né? 31, 30,10 ou até a resistência rompida ali em 29,83, tá? Se recuar e voltar a subir, aí você avalia uma entrada. No momento está um pouquinho longe das médias para entrar, isso dificulta o manejo do risco, ou seja, onde vou colocar o meu stop, certo? Mas é um papel, claramente ficou muito bom e a gente olha isso lá no semanal. Olha aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, onda 5, tá? Perfeito, né? Muito bem, dito isso sobre Prio, um gráfico muito bom, mas quem comprar agora está fora de timing, porque o timing da operação foi aqui, né? E lá no dia 3 de outubro, observem que o papel continua subindo e o volume já cai, isso é uma divergência que sinaliza que os vendedores podem estar ganhando força, aí, pelo menos no curto prazo, tá? E vamos ver então a nossa Vale 3. A Vale, gente, vamos dizer aqui duas coisas, tá? Primeiro, na semana que passou, a Vale ela não esteve condicionada tanto ao preço do minério de ferro, porque na China houve um feriadão de uma semana. Então, a bolsa de Dalian, por exemplo, ficou fechada. Com isso, os players, os grandes players do mercado ficaram mais atentos a notícias. E na sexta-feira teve aquela notícia que ninguém, né, esperava, surpreendeu mesmo o mercado, que foi a Cosan, que fez aí o anúncio de uma aquisição, né, de participação minoritária na Vale. Tá? Só que essa aquisição minoritária na Vale ela equivale a mais ou menos entre 17 e 18 bilhões de reais, certo? Bem, isso jogou o preço da Cosan lá para baixo, porque num primeiro momento o mercado viu, opa, mas a alavancagem da Cosan aumenta, né? Então, o risco é que, o risco não, com essa transação a empresa, a Cosan vai ter que se endividar ainda mais, certo? Então, num primeiro momento, a análise foi essa. Foi uma boa estratégia? Não foi? Imagino que isso o mercado vai continuar digerindo aí nos próximos pregões, tá? A Cosan não só anunciou a aquisição aí de uma participação
minoritária, mas ela quer mais um pouquinho ainda. Ela já pediu lá para o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que ela quer mais um pedacinho da Vale. Tá? Bom, agora vamos olhar então o gráfico da Vale primeiro. O que a gente pode dizer desse gráfico? Tem aqui uma questão muito importante em Vale, que eu também alertava vocês, que a Vale tinha que romper essa faixa aqui de resistência, tinha que cruzar para cima da média, né? Tinha várias questões aqui de Vale, e a Vale rompeu, né, gente? Rompeu ali os 71,28, né? Aqui, ó. Foi lá na sexta-feira antes das eleições, 28, né, que ela começou a romper, o volume dispara. Claro que o volume de sexta-feira tem essa questão aí da COSAN, mas o papel subiu bastante forte, chegou a buscar pontos de resistência. Eu imagino que quem comprou Vale e fez um swing trading já está botando ou já botou o dinheiro no bolso. Por quê? Porque ele chegou num primeiro alvo. Como é que a gente sabe os alvos? Quem comprou aqui e faz análise gráfica já olhou o gráfico e pensou: opa, lá no 76,70 eu vou sair para um trade curto, onde eu vou tentar ganhar aí em torno de 7%. Tá? Porque ali era um alvo, né, de curto prazo para swingers, swing tradings, né, swing traders. Ali era um alvo porque basta olhar para a esquerda do gráfico que você vai ver esse topo aqui. Tá? Topo é região de resistência. Resistência é onde os vendedores ganham força, então é ali que eu vou sair. Houve um topo deixado ali em 29 de junho, né? Final de junho, que era uma resistência. O papel da Vale chegou aí acima daquela resistência. Vamos limpar aqui o gráfico para ficar mais fácil da gente visualizar. A Vale chegou aí acima, tá? Foi acima da resistência e buscou uma outra resistência lá na região dos 79. Foi aqui na 79,50. Olha aqui, ó, um topinho aqui, tá? Então, gente, a Vale agora ela deixou aqui um candle que é uma estrela cadente, né, uma shooting star. Né? Qual é a lógica desse candle? O mercado abre na máxima do dia e vai caindo, diminuindo o preço. Tá? Ou seja, os compradores vão perdendo força e os vendedores vão ganhando força. Tá? Então ele sugere que vai haver aqui uma possível realização. Essa realização pode ser de curto prazo, tá, gente? Vamos lá, possíveis suportes, na minha opinião. Um suporte aqui em 74,94, o outro suporte em 74,60, o outro em 72,86, tá, na média, e o outro mais aqui embaixo, naqueles topos rompidos, né, nas resistências 71,22, tá, isso aqui é um suporte. Depois na média 70,58, certo? São níveis de suporte. E resistência. Qual é a resistência que a Vale tem que romper? Olha, 77,92 é uma, e aqui em cima, né, a máxima de sexta-feira, que é 79,44. Tá? Eu esperaria a Vale fazer uma correção, depois se a Vale começar a subir de novo, aí avalia-se uma operação na Vale. Mas agora tem que tomar um pouquinho de cautela, porque ela se afastou um pouquinho das médias. Tá? É um papel que voltou a ficar interessante. Vamos ver isso lá no semanal? Vamos lá. Por que voltou a ficar interessante, né? Olha, gente, a Vale fez um zigue-zague para cima. Olha aqui, ó, aqui temos um fundo, aqui temos um outro fundo mais alto. Aqui temos um topo, e se isso aqui for um topo, será um topo mais alto. Então, nós temos aqui, né, o início, onda 1, 2, 3, tá? Temos zigue-zagues para cima, isso é importante, certo? E para quem gosta de traçar linhas de tendência, eu não sou muito fã de linha de tendência, né? Porque no Brasil os ativos toda hora estão rompendo linha de tendência, depois voltam. Mas está aqui, ó. A Vale rompe uma linha de tendência de baixa que iniciou lá em março. Agora eu lembro a todos aqueles que gostam de operar Vale que a Vale ficou sem estar condicionada muito
ao minério, porque o minério ficou com a cotação estabilizada lá na China, né, em função do feriado. Então vamos ver, na semana que vem volta a China do feriado, volta a cotação do minério, né, lembrando que o minério é o principal produto da Vale, né, vendido em grande quantidade lá para a China. Tá? Não deixa de ser um gráfico que desperta a nossa atenção. Vale colocar no radar, a Vale. O volume aumenta, papel sobe. Tá? As médias, a média de 21 já se estabiliza, vamos esperar que ela se empine para cima, né? E a gente espera aqui uma realização de Vale para depois avaliar, tá, pessoal? Muito bem. Seguindo então o nosso estudo, vamos ver agora o papel que é a Cosan. Vamos ver o que aconteceu com a Cosan, que comprou um pedacinho da Vale. Não podemos confundir Cosan com CSN. O ticker é muito parecido, né? Volta e meia a gente se confunde. Olha aqui, ó. Uma vela de baixa muito forte, né? Uma queda aí de 8%, 8,7%. Um volume monstruoso. Isso aqui me mostra que o mercado não gostou. E aqui, gente, em Cosan, se a Vale ficou bonita, e pode até ter uma realização de curto prazo, mas está ficando bonita, né? Para quem olha um horizonte mais longo. A Cosan ficou muito feia, já estava feinha, né? Ficou pior ainda. Vejam que a Cosan fazia fundos cada vez mais fundos. Na minha opinião, se a Cosan perder 16,45, pode buscar o quê? Próxima parada aqui, ó, gente. Próxima parada aqui, ó. 15,49. Ou seja, sugere que pode dar uma operação de venda. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que é uma probabilidade caso o papel rompa para baixo, né? 16,42, tá? Se continuar caindo, então pode buscar ali a região dos 15,46. Por que 46, Leonel? Olhem aqui no gráfico esse fundo deixado em novembro de 2020. Tá? Só que tudo, novembro de 2020, junho de 2020, é um suporte ao preço, é um fundo. Tá? Então, se o papel continuar caindo, existe uma probabilidade de buscar aquele fundo. Certo? O papel ficou feio, né, gente? Sobre Cosan, a minha opinião era essa. Tá? Vamos ver então aqui agora o próximo papel que eu destaco, que é Braskem, BRKM5. Por que eu destaco Braskem? A Braskem é um papel que vem numa longa tendência de baixa, né, iniciada lá no ano de 2021, né? E o papel vem fazendo fundos, cada vez mais fundos, tá? E não para de cair. No entanto, o papel arma, na semana que passou, um zigue-zague aqui para cima, onda 1, onda 2, lateralizou. A questão é, vai romper, primeiro, vai romper aqui 28,40, que é a média de 21, e depois vai romper 28,55. Rompendo 28,55, na minha opinião, o papel fica interessante, principalmente se esse rompimento ocorrer com aumento de volume. O papel poderá buscar a próxima resistência, 30,11. Tá? Eu ficaria bem atento a Braskem, certo, pessoal? A Braskem não consegue romper a média de 21 desde agosto, tá? E vamos ficar atento. O papel fez um movimento parecido com esse, né? Olha aqui, ó, sobe, testa fundo, pode estar testando fundo ainda, né? Aqui no mês de setembro, olha aqui, ó, sobe, testa fundo, mas não consegue força e volta a fazer fundos mais fundos. Mas vamos ficar atento, tá? Se romper 28,57 com aquela condição do volume alto ou crescente, o papel pode ficar interessante, tá? Braskem era isso. Agora eu quero mostrar para vocês dois papéis do setor de tecnologia. São setores que sofreram muito com juros altos e à medida que os juros, eles, o Banco Central, né, indica, sinaliza de que o aperto monetário, ou seja, a alta dos juros, ela para por aqui, pelo menos neste momento,
esses papéis o mercado começa a precificar isso, né? Então vamos pular aqui para o semanal, que é onde eu destaco esses papéis. Vejam que TOTS faz aquilo que eu acho muito interessante. Olha aqui, sobe, testa fundo e volta a subir, armando um pivô para cima. O pivô é esse eixo aqui que pode sustentar toda uma nova alta. O papel, gente, durante a semana, ele rompeu 31 com 48, que é a resistência. Depois voltou, tá? Então, esse papel fica interessante se romper 32 com 18. Eu até diria um pouquinho mais, 32 com 32. Por quê? Olha aqui na esquerda. Tem a parte superior dessa sombra é uma resistência, na minha opinião. Tem que romper ali também, tá? Rompendo ali a próxima parada, o próximo alvo, na minha opinião, 34,80. Se continuar subindo, pode buscar 38. Por quê? 38 foi um topo, é uma resistência ao preço deixada em março deste ano. Tá? Ou seja, o papel pode projetar para cima, numa onda 3, toda essa onda 1. O Fibonacci pode nos ajudar a traçar com um pouquinho mais de precisão. Olha aqui, ó. Um possível alvo. Possível alvo lá no 1, 36,66, perto daquele ponto que eu mencionei. Tá? Eu colocaria no radar para uma operação de Position Trading. LWSA3 é um outro papel que eu também chamo a atenção. Olha aqui, vejam comigo. LWSA3, desde fevereiro de 2021, do ano passado, vem caindo, fazendo fundos, cada vez mais fundos. Tá? Esse aqui é o gráfico semanal. Até que de repente o papel em junho começa a subir e rompe a média de 21. Era algo que não acontecia desde setembro do ano passado. Rompe. Depois dessa forte alta aqui, a gente está falando de uma valorização de junho até o mês de agosto de 106%. Tá? O papel saiu lá de 5 e foi para 10. Local Web fez aquilo que era importante fazer, uma onda 2 para baixo, uma perna de baixa, tá? Uma correção dessa enorme alta. Agora, o papel sobe forte e, com o volume ajudando, quase que rompe, né? O topo anterior. Quase que o papel rompe o topo anterior. Isso aqui é um topo, ó. Tá? O papel tem que romper aquela parte superior ali. Mas não é romper durante a semana e voltar. Ele tem que deixar um candle com a máxima, né? Um candle de fechamento acima desses níveis. Acima desse nível aqui. Tá? Então, se na semana que vem o papel deixar um candle de fechamento com a máxima, né? Fechou acima dessa máxima aqui, se fechar acima de 11,45, eu colocaria no radar para uma operação de swing. Tem que levar em conta que são papéis muito voláteis, tecnologia, são empresas de crescimento e essas empresas elas têm um beta maior, né? Um risco maior. Então, tem que levar em consideração isso na carteira, não dá para se encher desses papéis, né? Mas eu deixo aí para vocês avaliarem, né? Se romper essa região, pode buscar o quê? Pode buscar 13,51, depois 14, depois, quem sabe, 15,86, que são esses níveis aqui, ó, deixados no finalzinho do ano passado. Tá? Vejam que as médias já apontam para cima. Tá bem? Fica aí para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de vocês. Vamos ver agora dois papéis do setor siderúrgico. CSN A3, Siderúrgica Nacional, no gráfico diário. Papel interessante, por quê? Porque ele fez a semana inteira, né? Desde a última sexta, o papel sobe, sobe, sobe. Uma perna de alta. Agora ele faz uma lateralização, o início de uma correção. Após essa correção aqui, pode ser uma correção no tempo, andando de lado, ou pode ser uma correção com queda. Tá? Uma onda 2 para baixo, mais forte. Né? Essa queda pode vir até onde? 13,82, 13,60, depois 13,24. Tá?
Após a correção, se o papel voltar a subir e romper 14,69, fica interessante, tá? Para de repente fazer uma operação na ponta compradora com alvo onde? 16,11, 16,46, quem sabe 16,73, que são esses topos deixados ali no meio do ano. Tá bem, pessoal? Fica aí para vocês avaliarem. Médias apontam para cima, volume sobe. Então, o que nós precisamos que esse papel faça? Uma correção de curto prazo, né? Uma correção no tempo ou caindo. E após a correção, avaliem com cuidado, porque pode se tornar um gráfico interessante. O que eu gosto nesse papel é essa forte alta aqui com aumento de volume que rompe a média de 21, tá? Rompe para cima. Uzi Minas, Uzi em 5, também, né? Olha aqui, ó, sobe, testa fundo, se voltar a subir e romper 8,13, o papel fica interessante desde que esse rompimento aqui seja feito com volume alto ou crescente. Se continuar subindo, 8,26 e de repente 8,73 são possíveis alvos, tá? 8,73 é um topo, né, deixado ali em 12 de setembro, tá? O que eu acho interessante nesse papel é que ele sobe e rompe a média móvel, que era algo que não acontecia desde aqui desde agosto, tá? Eu colocaria no radar e lembro a vocês que se esse rompimento aqui ocorrer, tem que ser com volume alto ou crescente, certo? Fica aí para vocês avaliarem, Uzi Minas. E agora vamos ver Magazine Luiza e Via. MGLU3. É hora de comprar Magazine Luiza no gráfico diário para swing? Não vejo entrada, tá? O timing da operação foi aqui, ó. 4,97, R$ 5 aqui, certo? Não vejo entrada. As médias apontam para cima, tendência de alta iniciada em julho, muito clara, porque os fundos são cada vez mais altos, né? Olha aqui o volume aumenta, tá? No curto prazo o volume cai um pouquinho, né? E o papel tá afastado das médias. O problema é isso aqui, ó. Preço lá em 5,31, média mais perto, que é de 9, 4,75. Qual é o tamanho do risco? Comprar neste momento é assumir 10% de risco. Vale a pena? Eu acho que não, tá? Nesse momento não. Espero o papel fazer um recuo de novo até as médias, até perto das médias, tá? Cair um pouquinho. Aí você avalia uma entrada. Vamos ver aqui no gráfico semanal. No gráfico semanal o papel está muito bom, né? Ele rompe uma região de lateralização e tem tudo para buscar o que, gente? Para buscar ali 5,56, depois 6, tá? Quem sabe 6,41 e 7. Mas tem que esperar. Quem não está no trade, o ideal é que espere uma correção. Lembrando que são papéis que ainda têm uma volatilidade muito alta, tá? Isso pode tirar você do trade. Ficando atento a isso e também se quiser fazer uma compra após o papel chegar perto das médias, após uma correção, tem que comprar, gente, fazendo um manejo de risco na carteira, porque são papéis muito voláteis, tá? A Via também é um papel que qualquer aumento aí de alguns centavos representa uma variação percentual muito alta, tá? Na minha opinião, o timing da operação foi 3, né, o tempo correto de entrada, né, foi aqui em 3,73, 3,75, tá? Nesse momento não é hora de entrar, porque o preço está em 3,90 e a média mais perto 3,44. Isso aqui tudo é o tamanho do risco. Tá? Quem não está no trade, espera o papel fazer um recuo até pontos de suporte, 3,74, 3,60, tá? De repente até as médias,
para depois, se o papel voltar a subir, você avalia uma entrada. Mas no momento, para swing trading, não vejo entrada no papel. Para quem está no trade, está de parabéns que o papel tá interessante, né? Olha aqui, ó, ele sobe, testa fundo, volta a subir, armou um pivô, tá? E a entrada ela teve que ser feita aqui, 3,73, 3,75. O volume aumenta, né? Esses papéis aqui caíram tanto, mas tanto, que o volume chegou a ficar baixinho, baixinho, agora vem aumentando, né? Ó, tá? Qual é o alvo de via? O alvo de via, na minha opinião, é 4,39. Esse topo aqui deixado ali no mês de março, certo? Seguindo, vamos finalizar com 3,3. 3,3, papel difícil de falar esse ticker, né? Vamos olhar aqui no gráfico diário. Bom, gente, papel em clara tendência de alta, os fundos são cada vez mais fundos. O timing de entrada dessa operação aqui desse papel foi 5,26 ou aqui em 5,40, né? Quando rompeu. É hora de entrar agora? Não, não é, porque o papel está fazendo uma correção. Deixa ele corrigir, deixa vir até as médias ali em 5,30, 5,12. Após buscar as médias, se voltar a subir e se romper, se e somente se romper 5,75, até pode valer uma entrada, tá? Com alvo onde? Possível alvo em 6,24. Possível, tá, gente? Porque não sabemos se vai buscar. Lembrando que esse rompimento aqui em 5,74, 5,75, ele tem que ocorrer com o volume alto ou crescente, tá? Certo? Então fica aí para você avaliar. Por favor, não entenda o que eu falei como recomendação. E no gráfico, eu ia ver o semanal aqui, mas o semanal ele não está me deixando plotar aqui na tela. Fico devendo para você o semanal, tá? Mas o fato é isso, né? Esse papel é um papel interessante, vem revertendo essa forte tendência aqui de baixa. Olha aqui, ó, uma baixa que começou, uma tendência de baixa que começou em julho de 2020, tá? O papel caiu lá de 13, foi para 3,5, 3,26, né? E agora ele inverte, olha aqui, ó, fundos cada vez mais altos, topos cada vez mais altos. Então isso é importante para o papel, tá? Mas cuida do volume, porque e tem que cuidar também a liquidez do papel, tá? Não é um papel com uma liquidez muito forte, não está no índice, enfim, tem que levar em consideração isso. Pessoal, por hoje era isso, muito obrigado pela atenção de todos, nos vemos na próxima semana. Até lá!